Você confia na sua intuição? Já tomou decisão sem saber exatamente o porquê e depois percebeu que estava certo? Ou será que já se enganou completamente, confiando nesse sexto sentido? Olá, meu nome é Aldirene Santos, sou psicóloga clínica e estou aqui trazendo para vocês autoconhecimento dentro da área da psicologia. Nesse vídeo de hoje, nós vamos começar a entender o que é intuição, como que ela funciona, quais os caminhos que ela percorre, também entendendo qual a melhor maneira de fazer com que a gente exerça essa intuição. E aí, aqui no vídeo, tem algumas técnicas que a gente também vai poder mostrar para vocês, para que vocês consigam exercer essa intuição com mais confiança, com mais habilidade. Mas antes de tudo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui no canal, isso é muito importante para a gente. Então vamos lá, o que é intuição? Vamos entender isso. Intuição, ela é uma definição muito rápida, sem uma análise muito lógica, consciente da situação. Ela é diferente do pensamento pensante. O pensamento você vai ter que racionalizar, pensar um pouquinho sobre aquilo, para que você possa tomar a sua decisão, tá? Então vamos trazer um exemplo. Você está ali num diálogo com alguém que você acabou de conhecer e de repente você está conversando com o outro e vem o pensamento assim: nossa, parece que essa pessoa não gosta de mim. Você já passou por isso em algum momento? Eu acredito que todos nós já devemos ter passado por isso em algum momento. E aí você fala assim, e pensa e você desconsidera esse pensamento. Então, ali naquele momento, a sua intuição falou com você e aí você não deu atenção. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele tem um processamento muito delicado e muito interessante. É o que a gente vai explicar, como que essas informações se conectam para te trazer essa informação, ou seja, essa intuição, né? Falando com você. Como que o cérebro processa as informações inconscientemente, então? Vamos voltar no exemplo do diálogo com a pessoa? Você está ali num diálogo com a pessoa e aí, antes da fala, vem o processamento inconsciente. Esse cérebro, ele já está ali com você, captando todas as informações. As informações relacionadas àquela pessoa mesmo. Ele começa a observar o comportamento dessa pessoa, ele começa a observar o cheiro do ambiente, ele começa a observar as microexpressões faciais dessa pessoa. Tudo isso ele já está captando. A energia do ambiente, esse cérebro ele já está captando. Quando ele está fazendo isso, ele processa tudo isso muito rápido e ele te manda essas informações, que é aonde que vem esse pensamento que você desconsidera na verdade. E às vezes você fala assim, será que essa pessoa gosta mesmo de mim? Parece que essa pessoa não está gostando de mim. Ele está falando para você e isso é real. É o seu próprio cérebro emitindo para você todas aquelas manifestações que o outro realmente está ali com você, está demonstrando, né? Então isso é verídico, isso não é coisas da nossa cabeça, é a nossa intuição dizendo sobre isso. Agora que nós entendemos essa parte, a gente tem que entender uma parte que é muito importante, gente. Qual que é essa parte? A gente precisa entender qual que é a diferença de intuição e instinto, porque parece que são coisas iguais, mas na verdade não são. São totalmente diferentes, o funcionamento é totalmente diferente no nosso corpo. A intuição, ela vem baseada em experiências passadas que todos nós adquirimos. E aí eu posso estar trazendo o exemplo da pessoa que nós falamos atrás, né? Por que será que o cérebro já processou todas aquelas informações e trouxe para você, né? Quando você sentiu veio aquele pensamento e falou, nossa, será que essa pessoa gosta de mim? Ali é um banco de dados que o seu próprio cérebro já tinha como informações armazenadas. Por isso ele conseguiu te falar sobre aquela situação, que às vezes aquela pessoa não estava muito conectada com você, não estava se sentindo confortável com você, tá? E o instinto, como que é esse instinto? O instinto ele é baseado mais nessa resposta biológica do nosso corpo, ele é automático. Como que eu posso te trazer um exemplo? Você está, por exemplo, andando na rua à noite e de repente você escuta um barulho.
E aí você sente rapidamente a necessidade de sair daquele local. Isso é instintivo, é seu. É o seu corpo te mandando uma resposta automática. Nossa, aqui tem um perigo, deixa eu sair daqui, né? Porque eu posso estar correndo um perigo. Então, essas são as diferenças entre os dois pontos que é muito importante a gente estar entendendo. Agora que nós conseguimos entender um pouco mais essas diferenças, então, do que é intuição e o que é instinto, que isso é muito importante a gente ter essa definição muito clara, nós vamos entender, então, como que a intuição ela é desenvolvida no nosso dia a dia, né? Como que a gente pode entender isso mais a fundo? No nosso dia a dia, a gente o tempo todo, a gente pode estar exercendo a intuição. E aí eu vou te trazer um exemplo. Quando a gente pensa assim, ó, a gente está ali mais naquele contexto social, às vezes no contexto social isso é mais forte, a gente consegue, ela consegue agir mais, não que ela não age em outros momentos da nossa vida. Então vamos trazer um exemplo aqui para vocês perceberem. Você está numa reunião. Nessa reunião você chegou e vai estar acontecendo ali o momento. Aí você vê uma pessoa ali do seu lado. Por algum motivo você olha e sente que essa pessoa não é muito confiável, né? Você não sabe explicar, você sente que essa pessoa não é muito confiável, tá? E aí de repente, depois você descobre que essa pessoa realmente não era confiável. Por que será que isso acontece então? Aí a gente vai entendendo de que forma. O nosso cérebro, ele tem esse armazenamento de banco de dados, de informações que nós falamos há um momento atrás no vídeo, né? Então, assim, ele automaticamente ele trouxe essas informações para você de vivências passadas, às vezes de algumas pessoas ou de uma pessoa que você teve contato, teve convivência, e ali essa pessoa, ela te trouxe, o seu cérebro captou essas informações primárias de que aquela pessoa não era segura, aquela pessoa trazia alguns comportamentos de inadequação, de perigo, né? Então, tudo isso, o seu cérebro ele já te mostrou, ele já fez esse movimento para você, né, de autocuidado. Esse é um exemplo que a gente tem para poder estar trazendo para vocês. Vamos falar agora sobre os riscos que essa intuição pode trazer para nós. Primeira coisa, a gente vai ter que pensar em quê? Em alguns vieses cognitivos que a gente traz. Ou seja, informações que na verdade não são verídicas. São alguns pensamentos incorretos, não tem muito sentido. Segundo ponto que a gente pode pensar seria assim o nosso processamento de informação inconsciente, que às vezes não está ali, né, dentro de um padrão adequado também para nós. E o terceiro ponto seria a autossabotagem, né, que vem atrelada com medo, com insegurança, com ansiedade, construindo uma realidade, fazendo com que a gente acredite que aquilo possa ser uma intuição, e na verdade não é. E também a gente tem um ponto que a gente pode pensar, que seria ali, ó, essa falsa intuição. Isso é importantíssimo. Falsa intuição, o que é isso? Ela vem com duas diferenças. A diferença de intuição real e impulso emocional. A intuição real, ela é mais concreta. Ela tem um feeling mais suave, ela não vem atrelada de ansiedade, ela não vem atrelada de medo, né? Ela vem atrelada daqueles fatos concretos que você às vezes já até identificou em algum momento e às vezes posteriormente que você foi concluir que isso estava certo, tá? O impulso emocional ele vem com algumas características. Que características que nós podemos citar? O impulso emocional, ele vai estar sendo identificado de que forma? Medos, inseguranças, uma carga emocional muito forte, às vezes decisões que a gente vai tomar e essas decisões são tomadas de forma muito impulsiva, muito eufórica, de maneira muito inconsciente. Então, isso acarreta essas características do impulso emocional também, que traz esse risco, né? Que a gente está falando sobre essa questão, né? Quais os riscos relacionados à intuição?
ou seja, sendo a tomada de decisões momentâneas. Agora que nós aprendemos sobre os riscos da intuição, vamos aprender como que a gente pratica essa intuição, tá? Então, assim, como que eu devo praticar? Primeiro, autoconhecimento. Se eu não tenho autoconhecimento, eu não consigo entender como que esse corpo funciona. Então, é um aprendizado aí constante. Segundo momento que a gente pode aprender como praticar isso, insights. Nós precisamos registrar alguns insights que sempre surgem à nossa mente. Surgiu um insight, eu vou lá e anoto. E depois eu penso sobre isso. Vou tentar entender o que aconteceu. Por que me veio aquele insight na mente? Terceiro ponto, também para a gente entender, meditação. Meditação de várias maneiras existe. Às vezes uma meditação de mindfulness, uma meditação guiada, pode ser uma meditação concentrada, tá? E o quarto ponto é fazer um equilíbrio entre a intuição e a lógica. O que realmente a intuição está me dizendo e o que a lógica da realidade está me dizendo. Então aí a gente consegue compreender para que a gente possa fazer essa aplicação na prática, ou seja, fazer essa ferramenta estar ao nosso favor. Isso é nosso, isso é uma prática que a gente precisa aprender a exercer constantemente. Quanto mais eu exerço essa ferramenta, mais ela vai ficando evidente em mim e eu vou conseguindo perceber realmente o que é a minha intuição, por que ela está me falando sobre isso. Realmente isso é a minha intuição. E para que possamos concluir, a gente vai entender o que, gente? A intuição, ela pode ser uma ferramenta incrível e muito poderosa, mas ela não é infalível. Ela precisa ser treinada, ela precisa ser equilibrada, muito com a razão, né? Ela pode melhorar, quando a gente faz esse equilíbrio, ela pode melhorar as nossas decisões, ou seja, as nossas tomadas de decisões. E aí, a gente deixa uma pergunta assim para vocês. Você costuma seguir a sua intuição? Você já teve experiências relacionadas a isso? Ela te ajudou ou ela te enganou? Deixa aqui nos comentários para nós. Muito obrigada.